Irmãs e irmãos, hoje nos convoca uma urgência que não nasce do barulho das notícias, mas do murmúrio do Espírito nos corações. A tradição devocional fala de um sinal. Neste sábado, o véu entre o visível e o invisível se tornará mais fino e os chamados 3 dias de escuridão deixarão de soar como mito para se apresentar como possibilidade espiritual que nos pede vigilância, conversão e esperança. Muitos acordarão com uma inquietação difícil de explicar. Não será medo, mas aquele santo tremor que anuncia que Deus visita seu povo. Por isso, não busquemos respostas nos meios que ficam na superfície. Elevemos o olhar e escutemos a voz que chama no segredo. Esta mensagem é entregue, segundo a piedade popular, como o encargo materno da Virgem. Preparar o lar e o coração, não temer, mas vigiar. Vigiar como quem ama, não como quem desconfia. Vigiar com a lâmpada acesa da fé, a caridade nas mãos e a oração nos lábios. Porque aquele que habita sob a proteção do Altíssimo se abriga à sombra do Onipotente. E o próprio Senhor nos exorta: vigiai e orai em todo o tempo, para que possais comparecer de pé. Ao mesmo tempo, fazemos uma clarificação pastoral necessária para caminhar na verdade. A revelação pública foi plenamente cumprida em Jesus Cristo e é transmitida na Sagrada Escritura e na tradição. Nenhum sinal acrescenta algo a essa verdade. As chamadas revelações privadas, quando existem, são auxílios para viver o Evangelho em um tempo concreto. Não obrigam a crer e devem ser discernidas com prudência à luz da Igreja. O que aqui compartilhamos é um itinerário de oração e preparação para fortalecer a fé e a unidade das famílias. Se o teu coração percebe este chamado, não te inquietes. Respira, invoca Maria, Mãe da Igreja, e dispõe-te a caminhar com serenidade. Nos próximos minutos, entraremos no corpo da mensagem. Primeiro, compreenderemos a natureza e o cronograma do sinal. Depois, veremos as disposições espirituais necessárias, a preparação do lar e o sentido dos sinais por nações. Mais tarde, nos deteremos nos gestos simples de proteção e na caridade que sustenta. Comecemos. Neste sábado, a criação respirará diferente. Um leve peso no ar, um tremor quase imperceptível na luz, e os seres vivos, aves que alteram sua rota, cães inquietos, árvores em um mutismo incomum, darão o primeiro aviso. Não é capricho do clima, é o véu que se afina e a noite que estende sua sombra sobre as almas. Não se trata apenas de trevas exteriores, é um grande silêncio interior, uma pausa que desnuda o coração para que escute. Antes que a justiça endireite o torto, a misericórdia concede esta hora para despertar. A contagem começou e seus batimentos se sentem no peito. Quem tem ouvidos, que vigie. Feche a porta à dispersão e mantenha acesa a lâmpada do discernimento, porque agora chega o momento de se dispor, por dentro, afastar o barulho e afirmar a fé que sustentará a noite. Apaga o que dispersa, jejum digital de telas e notificações, que o silêncio seja o fogo que purifica. Entra no teu quarto interior e pesa tuas obras, pensamentos, palavras, omissões. Nomeia o que fere, pede perdão, perdoa. A fé se tempera como ouro no forno, aceita a prova sem queixa, sustenta a esperança, recusa o dramatismo. Ordena a casa como sinal da alma, mesa limpa, altar simples, vela preparada. Cada objeto em seu lugar para que a paz encontre morada. Faz um exame ao cair da tarde. O que alimentaste hoje, a luz ou a sombra? Vigia os pensamentos à porta da mente. Se surge a dúvida, respira e volta à promessa. Se chega a confusão, corta sua raiz com uma breve oração. Renuncia ao supérfluo e guarda o essencial.
com o coração em guarda e a casa em paz, a lâmpada poderá arder sem se esgotar. Levanta o olhar e entra em comunhão. Escreve nos comentários o país e a cidade onde velas. Com cada nome, traçamos um mapa de luz que desponta na noite e une lares sentinelas. Junta-te ao pequeno resto que não se rende. Não somos espectadores, somos guarda nos muros. Subscreve para manter a lâmpada acesa e partilha esta mensagem com 7 pessoas que precisem de força. 7 como um selo de plenitude oferecido ao céu. Se puderes, sustenta as obras de caridade que alimentam os que esperam em silêncio. A tua ajuda torna-se pão e consolo. Responde aqui com uma breve oração pela tua nação e por outra distinta, 2 chamas que se buscam e se reconhecem. Que a tua palavra seja a luz que guia e ponte que reúne. Ordena o limiar da tua casa como quem prepara um santuário. Prepara velas de cera abençoada e verifica a sua chama. Não há luz mais humilde nem mais fiel. Quando a penumbra chegar, não cedas a olhar para fora. A curiosidade abre fendas, a oração as cela. Volta o rosto para dentro e fala baixo, desde o coração. Ergue um altar simples, toalha limpa, uma imagem abençoada que lembre a presença materna, um crucifixo que endireite os afetos. Percorre os quartos, remove amuletos, símbolos de violência, tudo o que arrefece a fé. Que cada coisa encontre o seu lugar, porque a ordem exterior educa a alma. Consagra o lar com palavras sóbrias, como quem entrega a sua casa ao dono. Quando tudo estiver em paz e a chama permanecer serena, o Espírito reconhecerá o caminho e nada nos distrairá do que está por manifestar-se. Sobre o mapa, 4 chamas avançam e assinalam o passo. México. Ao cair da tarde, uma descida de temperatura arrepiará a pele e o céu desenhará sinais que chamam ao recolhimento. Ali se acenderá a primeira vela sob o amparo da morenita do Tepeyac, para que muitos corações voltem ao silêncio e à confiança. Colômbia. Ressoarão sinos invisíveis que convocam família por família. As portas seladas com água benta marcarão limiares de paz e um aroma a rosas abrirá a ferida do país para começar a sua cura. Brasil. Nas costas cairá um silêncio profundo como mar em calma. O rosário em família será rede e escudo. Pede-se uma preparação humilde que lembre a Europa, Espanha incluída, que também deve vigiar. Estados Unidos. Experimentar-se-á uma interrupção digital que desfaz seguranças. Nenhuma rede sustentará a alma, apenas a luz sóbria da cera de abelha e um chamado ao arrependimento e à paz. 4 pontos que batem como um só coração, sinais distintos, um único convite. Que cada nação reconheça a sua hora e permaneça firme, porque o anunciado avança por fases e requer atenção serena. Fecha as cortinas antes do ocaso e deixa que a casa respire recolhimento. Percorre cada janela com calma e no centro do vidro traça uma cruz com óleo abençoado, gesto simples, muro invisível. Passa depois pelos limiares e descansa um instante a mão na madeira, como quem afirma: aqui não. Entra a confusão. A curiosidade quererá espreitar, não a alimentes. A paz é guarda mais firme que qualquer trinco. Cuida das crianças com ternura. Explica-lhes que faremos um retiro em casa, que acenderemos uma luz e falaremos baixinho para ouvir a Deus. Abençoa-as cada noite com um sinal na testa e desliga para elas todas as telas que semeiam medo. Um conto de esperança, uma oração breve, um abraço longo. Assim o coração aprende a não temer. Estende a luz compartilhando. Um gesto humilde, um like, uma inscrição, um envio da mensagem a 7 pessoas pode abrir portas que não sabias fechadas. E se tuas mãos podem ajudar,
Falo, a caridade alcança os que ninguém vê, os idosos silenciosos, as crianças desamparadas. O que dás torna-se lâmpada em outra janela. Prepara a água com previsão sóbria. Esta sexta-feira, guarda em recipientes limpos o necessário para os teus e deposita em cada um uma medalha milagrosa. Pede que a água seja consolo e remédio. Não acumules, a confiança pesa menos e vai mais longe. Quando beberes, faz um breve sinal e agradece. A gratidão purifica o que toca, desliga os ruídos e deixa que a oração seja o pulso da casa. Um salmo sussurrado, um terço pausado, uma canção baixa que acompanha a vela. Se a mente se inquieta, escuta em silêncio. Às vezes a orientação chega como brisa leve que mal move a chama. Fala pouco, ama muito, permanece atento. Com as janelas vigiadas, as crianças em paz, a caridade acesa, a água preparada e o silêncio habitado, a noite não encontrará brechas por onde entrar. Permanece em vigília com compasso sereno, oferece cada hora uma súplica pela conversão, também por quem te feriu. A chama não se alimenta de ansiedade, mas de confiança. Mantém o coração disponível para receber uma instrução mais profunda, breve e ardente como brasa escondida. Deixa tua marca para selar este turno de guarda. Escreve, sobe teu manto, estou seguro, e protege minha nação, Mãe. Assim nos reconhecemos e confirmamos a atenção, como sentinelas que se revezam sem baixar o olhar. Pega o óleo bento e caminha devagar pela tua casa. Onde a parede encontra a parede, traça uma cruz firme, não por aparência, mas como ato de entrega. Aqui reina Maria, nenhuma sombra tem poder. Repete nos 4 cantos de cada cômodo e não esqueças o porão, nem o sótão, onde o pó guarda memórias antigas. Ao concluir, permanece um instante em silêncio. O guardião invisível ocupa seu posto. Teu lar fica circundado por um perímetro de luz que não se exibe, mas resiste. Acoge os idosos com ternura reverente. Explica-lhes sem alarme, como quem conduz pela mão para um aposento de calma. Prepara para eles o lugar mais seguro, uma cadeira confortável junto ao pequeno altar, um cobertor sobre as pernas, um terço entre os dedos. Traça na testa deles uma carícia com água benta e diz-lhes que não estão sozinhos. Sussurrarão orações que sustentam o teto. A paciência deles será âncora quando o vento quiser levantar as ondas. Nos umbrais, deixa uma linha de sal bento, clara como um voto. Enquanto a espalhas, pede perdão pela tua terra, pela soberba, pela indiferença, pelas feridas que não soubemos curar. Não é um gesto de medo, é memória de aliança. A terra, tocada pela bênção, torna-se fronteira que dissuade a névoa. Falo sem ostentação, com fé simples, onde há confiança, a casa torna-se invisível à confusão. Cuida da atmosfera da alma, cala a crítica, banido o grito, evita a ironia que divide. Se a tensão sobe, detém a palavra, pega as mãos, oferece um perdão concreto. O perdão vale mais que qualquer plano. Fala pouco e bem, deixa que a mansidão seja o óleo da lâmpada. Quando a paz governa, a chama não vacila. Com o ânimo reconciliado e os corações em uma mesma cadência, tudo está preparado para sustentar o que virá e acompanhar outros para a mesma luz. Agora a casa não vigia sozinha. Uma rede de lares acende o mesmo fogo. Unimo-nos como os primeiros discípulos. Coração com coração, mesa compartida, perseverança na oração. Deixe seu nome e assuma um turno, que nenhuma hora fique sem guardião. Mantenha o guia em papel, claro e à vista. Se as vozes se calarem, a página permanece. Ofereça-o a quem não possa imprimi-lo. A caridade também é preparar o irmão, pois cada folha
é uma ponte que sustenta. Cuide dos animais que o acompanham. Eles pressentem antes de nós. Olham para um ponto fixo, inquietam-se sem motivo. Trate-os com paciência. Coloque água com uma medalha benzida. Acaricie-os na testa e leve-os a um canto interno, longe das janelas. Não os repreenda se tremerem. Respiram sua paz e a devolvem. Quando a vela queimar serena, seu batimento se acalmará. Mantenha a atenção desperta e o coração disposto. Escreva nos comentários: minha casa é um santuário de luz. Sob teu manto estou seguro. Protege minha nação, mãe. São sinais de vigilância, pequenos pactos públicos que erguem muros de esperança. Leia também os outros e responda com uma breve bênção. A fraternidade se torna visível quando a pronunciamos. Ao chegar o terceiro amanhecer, não se apresse. A clareza será nova, mas espere até que desça uma paz profunda e o ar se torne limpo. Talvez um aroma suave o visite como anúncio de consolo. Primeiro, incline-se diante do altar doméstico e agradeça com palavras simples. Depois, pegue um crucifixo, cruze a soleira e abençoe o vento. Saia sem pressa, com o passo de quem carrega uma mensagem. Que seu olhar seja bálsamo, suas mãos pão, sua voz descanso para o vizinho. Então começará o trabalho maior, recuperar o ritmo justo. As águas voltarão à sua transparência, a terra oferecerá novamente sua semente generosa. Aprenda a viver devagar, a preferir o essencial, a deixar a ganância como um vestido velho. Levante com outros a casa comum, limpa de rancor e pressa, onde a verdade seja dita sem ferir e a misericórdia seja lei. Desse tecido humilde brota uma civilização de amor, mais firme que a tempestade, mais alta que qualquer sombra. A casa comum se sustenta desde a mesa familiar, onde o pão é partido e o coração aprende a constância. Ali nasce a vigilância que não dorme, pais que abençoam, filhos que respondem, avós que guardam a memória e ensinam a esperar sem medo. Cada domingo, uma vela acesa lembra a liberação e sela novamente a soleira com paz. Sua luz mansa atravessa a semana como um fio de ouro. Que a linguagem seja limpa, os olhares transparentes, os gestos sóbrios. Assim crescem os sentinelas de pureza que sustentam o ar do lar. Não é costume, é uma decisão renovada, um pacto cotidiano de servir com fidelidade. Desde os quatro extremos se levanta um mesmo resplendor. México, Colômbia, Brasil e Estados Unidos recebem um mandato: conduzir com humildade o retorno ao essencial, colocar a mesa no centro, viver do pão que faz irmãos e eleva a esperança, erguer o rosário como corda firme que reúne gerações. Pastores, famílias e jovens, cada um em seu lugar. Não se trata de poder humano, mas de corações que se deixam habitar pela luz. De norte a sul e de leste a oeste, a clareza viaja como tocha compartilhada. 4 fontes, uma só corrente que convoca os povos. Antes que o sol decline, faça a última verificação. O guia em papel à mão, o altar preparado, a água guardada com seu sinal, as velas prontas, o sal e o óleo preparados, as janelas marcadas, os telefones dos mais velhos anotados, uma bolsa destinada à caridade. Organize o ambiente, mas, sobretudo, organize o ânimo. Perdões pronunciados, dívidas morais atendidas, palavras de reconciliação ditas sem demora. Reúna a família e entreguem juntos tudo: nomes, trabalhos, feridas, cidades. Que a consagração seja clara, com uma assinatura e uma data, para que a memória não trema. Estenda a mão a quem sofre, um pão para o vizinho, uma visita breve ao doente, uma mensagem ao que está só. Nada do que pode ser feito hoje deve ser adiado. Se o peito vacila, lembre-se:
há um manto que não se enruga e um coração que não se cansa. Esse refúgio permanece quando tudo se cala e sua proximidade traz uma coragem serena. A noite tem medida, a luz não se apaga. Respondemos juntos com um amém que nos unifica e acende a guarda. Ouvidos atentos, lâmpadas vivas, passo humilde. Que cada palavra seja semente de paz, que cada casa se torne farol, que cada gesto proclame a vitória da Mãe e a glória do Altíssimo. Caminhemos assim, firmes e em silêncio fecundo, até que a alvorada cumpra sua promessa. Amém. Fechamos na clareza do essencial. A chama da vela abençoada preparada e provada. O lar selado com cruz em vidros, portais e esquinas, sem frestas para a curiosidade. A água guardada desde a sexta-feira, limpa e marcada com a medalha milagrosa, pronta para ser consolo e fortaleza. O silêncio habitado pela oração, o coração em exame humilde, a palavra medida, a caridade em marcha, um gesto, um pão, uma chamada, um abraço que sustenta quem treme. Esta é a bagagem sóbria que não pesa e nunca falta. Quando a sombra cessar, amanhecerá diferente, o ar será mais puro, os olhares mais profundos, os passos mais leves. Então começará a tarefa de reconstruir, reparar pontes, curar memórias, semear justiça, servir sem ruído. Nada de vanglória, humildade e serviço como colunas da casa nova. E agora, permaneçamos em vigília sob o manto de Maria. Que a paz seja nosso sinal. Quem persevera, irradia serenidade mesmo no tremor. Cada dia, um sim renovado. Cada noite, uma lâmpada acesa. Caminhemos firmes, com a alma recolhida e o coração disposto. A escuridão passa, o amor permanece. Amém.